Olá, eu vou falar sobre o caso Diniz Bento da Silva versus Brasil neste vídeo. Esse caso fecha o ciclo de casos paranaenses interamericanos ou casos paranaenses que foram levados ao sistema interamericano, à comissão e à corte. Portanto, esse caso Bento Diniz, Teixeirinha, entre aspas, ele deve ser compreendido, deve ser considerado à luz dos outros casos paranaenses. E aqui eu falo do caso Antônio Tavares versus Brasil, o caso Escher, o caso Sétimo Garibaldi e o caso Sebastião Camargo Filho. Todos esses casos se originaram a partir de violações de direitos humanos praticadas contra trabalhadores rurais sem terra, ou diretamente por autoridades estatais, autoridades brasileiras, ou com a cumplicidade delas. O caso deste vídeo, como eu já falei, é o caso Diniz Bento da Silva, e ele se origina a partir do homicídio praticado em tese por policiais militares contra a pessoa do Bento Diniz, em 8 de março de 1993. Então, policiais militares teriam executado sumariamente, teriam praticado execução extrajudicial contra o senhor Bento Diniz, em retaliação à morte de outros policiais militares durante um confronto ocorrido entre trabalhadores rurais e a polícia militar. E, para além disso, o caso Bento Diniz se refere ao encobrimento por parte do Estado desses fatos e da não realização de uma investigação efetiva e do não cumprimento de um prazo razoável por parte do Estado em relação ao seu dever de investigar. A Comissão Interamericana reconheceu que o Estado brasileiro é responsável pela violação dos direitos humanos previstos no artigo 4º, direito à vida, artigo 8º e 25, a obrigação de proteção judicial e de oferecimento de recursos judiciais à vítima. O contexto dos fatos envolve, como eu já falei, a prática de um crime de homicídio em 1993 e as investigações realizadas pela própria Polícia Militar, né, a partir do Código Penal Militar, à luz do Código Penal Militar, foram encaminhadas para a Auditoria Militar do Estado do Paraná e o promotor de Justiça Militar arquivou o caso, reconhecendo que os policiais teriam agido no estrito cumprimento do dever legal. O juiz concordou e homologou esse arquivamento. Em setembro de 1994, um ano depois dos fatos, as vítimas, representantes das vítimas, solicitaram o desarquivamento dos autos desse inquérito com base nas declarações de um jornalista que teria levantado novas provas, teria ido até o local dos fatos e ouvido autoridades da Polícia Militar e testemunhas, e trouxe a informação de que já circulava na região 3 dias antes do crime a informação de que Bento Diniz seria morto. O Ministério Público não concordou com esse desarquivamento e, portanto, o inquérito continuou arquivado. Em 3 de março de 1998, a partir, considerando declarações do então secretário de Trabalho do governo do Paraná, o senhor Johnny Varisco, essa pessoa teria declarado que o ex-governador do estado teria envolvimento com crime e tudo mais, e por conta disso foi requerido novamente o desarquivamento à Justiça. Nesse momento, o Ministério Público, o promotor de Justiça, concordou com o requerimento e ele mesmo solicitou o desarquivamento do inquérito a fim de verificar se de fato houve conduta criminosa por parte dos policiais a mando ou em atendimento à ordem do então governador. Os autos foram desarquivados, foi reiniciada a investigação. O prazo para a finalização do inquérito foi prorrogado por diversas vezes. Além disso, os familiares de Bento Diniz ajuizaram uma ação civil
para a reparação de danos contra o Estado do Paraná, que contou com um parecer negativo, com um parecer pelo indeferimento, parecer da Lavra do promotor de justiça, e a justiça, por sua vez, o juiz, por sua vez, suspendeu essa ação civil até o desvinde, até a resolução da ação criminal, da investigação criminal. Além disso, há laudo pericial que foi produzido pelo ministro da Justiça na época, indicando irregularidades graves na condução das investigações, na condução do inquérito policial militar. Além disso, a comissão reconhece que essas omissões, esses erros, essas falhas verificadas no andamento das investigações não são atos isolados, mas estão em linha com um padrão de tolerância e de apoio a infrações contra o direito à vida de trabalhadores rurais sem terra. Em junho de 1999, o próprio Ministério Público, o promotor de justiça, indicou a demora excessiva nas investigações, a ausência de realização de diligências investigatórias adequadas por parte da polícia. E, em razão disso, solicitou a designação de um delegado especial com exclusividade para atender essas investigações. Apesar de tudo isso, apesar de o transcurso de mais de 2 anos depois da reabertura do inquérito policial e de 7 anos da ocorrência do crime, o inquérito ainda não havia sido concluído, o que, nas palavras da Comissão Interamericana, privava os familiares da vítima, que também são consideradas vítimas, do seu direito de obter justiça em um prazo razoável e de conhecerem a verdade sobre os fatos. Em razão disso tudo, a comissão reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro na violação dos artigos 8º e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e também do artigo 4º, que é o artigo que prevê o direito à vida. As recomendações que a comissão emitiu nesse caso são as seguintes: efetuar uma investigação oficial séria, não mecânica, não pro forma, mas efetiva e imparcial, por intermédio da justiça comum e não da justiça militar, para determinar e punir os responsáveis pela morte de Bento Diniz e encontrar e punir os responsáveis pelas irregularidades do inquérito policial militar. Ou seja, a comissão recomendou ao Brasil não apenas punir o responsável pelo crime que violou o direito à vida, mas também os responsáveis pelas violações aos direitos humanos de proteção judicial e aos recursos judiciais. Portanto, os servidores públicos ligados à segurança pública e ao sistema de justiça deviam ter sido investigados segundo a Comissão Interamericana. Também foi recomendado ao Brasil a adoção de medidas necessárias para que os familiares das vítimas recebessem reparação adequada pelas violações estabelecidas, ou seja, reparação civil. Logo, a suspensão da ação civil não se apresenta correta, não se apresenta convencional, segundo a Comissão Interamericana. Esse é um outro posicionamento bem interessante. A adoção, e por último, foi recomendada a adoção de medidas para evitar a repetição de eventos similares, em particular a adoção de medidas e de políticas para a prevenção de confronto com trabalhadores rurais nos conflitos de terra. Portanto, medidas que promovam a melhor negociação e solução pacífica desses conflitos. Os estándares produzidos pela comissão nesse caso são estes. A comissão estabelece que a comissão reconheceu e sustentou que o sistema interamericano já tem uma firme jurisprudência no sentido de que o julgamento de violação de direitos humanos praticados pela polícia militar não podem ser apreciadas no âmbito da justiça militar. A justiça militar não oferece um recurso idôneo para esse tipo de fato. Outro estándar: a justiça militar no Brasil, pela natureza e estrutura de suas atividades, não permite satisfazer
os requisitos de independência e imparcialidade constantes no artigo 8º da Convenção para investigação e julgamento de crimes conexos com violações de direitos humanos contra particulares. A Comissão reconhece a ineficácia da Justiça Militar na apuração de crimes cometidos por policiais militares. A Comissão também, neste caso, reconheceu os 4 critérios, já tradicionais no sistema interamericano para o reconhecimento do prazo razoável ou da falta de um prazo razoável nesses casos. Os critérios são a complexidade do assunto, a atividade processual do interessado, a conduta das autoridades judiciais e o grau de impacto na situação dos direitos humanos das pessoas afetadas.